Boa tarde, saudade de vocês. Hoje a gente vai fazer correção de simulados com questões muito parecidas com a banca La Salle. Esses simulados estão na plataforma, eu já fiz o simulado 1 e 2, vocês olhem lá em simulados, se quiserem olhar todos. E hoje nós vamos, aí quando vocês abrem lá os simulados, está escrito prova 1, prova 2, nós já fizemos as correções das números 1 e 2. Vamos a 3 hoje então. Fazer a leitura com vocês do texto e depois vamos para as 10 questões. 25 de setembro, dia do trânsito. Todos os anos, no dia 25 de setembro, é comemorado no Brasil o dia do trânsito. Mas o que é trânsito e a que se refere essa expressão? O trânsito refere-se à circulação de pessoas, animais e veículos em vias públicas ou privadas, com o objetivo de obter o deslocamento ou transporte de uma determinada carga, de forma que o carregamento e o descarregamento dessa carga também são partes integrantes do que se entende por trânsito. A criação do Dia Nacional do Trânsito ocorreu a partir da criação do Código Nacional de Trânsito em 1997. O objetivo era estabelecer uma campanha intensificada de conscientização das pessoas sobre o seu comportamento, utilizando veículos ou agindo como pedestres. Geralmente, essa campanha é desenvolvida na Semana Nacional de Conscientização no Trânsito. No Brasil, as estatísticas referentes aos acidentes de trânsito são alarmantes. Dados recentes divulgados pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, referentes ao ano de 2013, asseguram que morrem mais pessoas nesse tipo de acidente do que, por exemplo, de câncer. A maioria desses acidentes está relacionada com infrações cometidas pelos motoristas e até pelos pedestres. Ao longo dos últimos anos, o trânsito conheceu um aumento em seu número total de acidentes, que colocou o Brasil em 4º lugar no ranking de maior número de mortes e acidentes de trânsito por ano, atrás somente de China, Índia e Nigéria. Em 2010, esse número foi de 42.844 óbitos, perfazendo um total de 22 mortes para cada 100 mil habitantes. Já em 2014, o número pulou para 48.349, segundo estimativas elaboradas pelo Instituto Avante Brasil. Tal crescimento relaciona-se, sobretudo, com o aumento da frota de veículos no país, principalmente de motocicletas, que se envolvem na maioria dos acidentes. Por conta da crise financeira internacional e das medidas de promoção do crescimento econômico, o governo brasileiro concedeu muitas facilidades para a compra do carro zero, incluindo as sucessivas reduções ou isenções do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Tal incentivo não foi devidamente acompanhado por uma política de melhoria da mobilidade, embora muitas rodovias tenham sido reformadas e o Ministério das Cidades, com o Estatuto das Cidades, tenha sido criado com o objetivo de melhorar, entre outras coisas, o deslocamento e o acesso à cidade. Nesse sentido, o governo vem procurando criar medidas de contenção dos acidentes, incluindo campanhas de conscientização e o endurecimento de leis, com destaques para a Lei Seca, que impede que o condutor de um veículo dirija caso tenha ingerido bebida alcoólica em qualquer quantidade. Há leis também que colocam a necessidade de realizar uma educação sobre o trânsito na educação básica. Mesmo assim, esses esforços parecem não apresentar os efeitos desejados, haja vista que a imprudência dos motoristas ainda é muito grande. Disponível em Brasil Escola, datas comemorativas, e antes de começar a correção, vou relembrá-los. Não interessa a opinião de vocês sobre o texto. Não interessa pensar, está descontextualizado do momento atual. Fala lá da década de 2010, 2014, esses dados, existem coisas erradas, algumas informações, órgãos que não existam mais.
Se isso for do conhecimento de vocês, eu espero que seja. Não interessa. Interessa aqui a análise do texto e das questões que tenham a ver com os conteúdos de língua portuguesa. E tudo está interligado. Tá bom? Dito isso, eu tenho essa maneira de ler e de ser também, né? Bem enfática, bem dinâmica. Marquei algumas pausas e algumas palavras de propósito, já completando lacunas, mas vou relembrá-los aqui. Então, os simulados estão bem por dentro, porque pode cair uma questão de ortografia, é bem possível, é bem provável. Lembrando que é bem possível que, é provável que, são orações subordinadas, substantivas, subjetivas, porque não tem sujeito na oração principal. Foi o nosso último conteúdo, então eu gosto de ir brincando e relembrando, né? Para, quem sabe, assim, dar uma coçadinha ali, né? Alguém, vou relembrar, vou ver essa aula da Gelb hoje, tá? Atrás. Atrás é um advérbio, tá? De lugar. Lá na linha 17 fala no ranking dos países, tá? A gente vai ver. Hoje eu tô no tá, nas pausas. Atrás. Esse atrás é com S, tá, gente? O verbo trazer é com Z. Nas linhas 31 e 32, tá? A 32 está aqui. Mas eu vou voltar na 31 para vocês verem por que é a, com H. Há leis. O verbo haver, quando é o sentido de existir, ele não se flexiona, fica na terceira pessoa do singular. Por isso que é há leis. Para ser o existir, teria que ser existem leis. E voltando, tá? E o único lugar que tem existe existem é na letra B, só que tem o atrás que está com Z, tá? Então a gente já eliminou aqui a letra B e a letra E e a letra D. E aqui, ó, haja vista é uma expressão, tá? Tendo em vista, então é haja com H. Já vou aproveitar, gente. É haja vista a expressão. Não existe haja visto. É igual menos. Não diz isso nos meus ouvidos que eu saio correndo, tá? Grava haja vista. Então, nós temos aqui atrás com S, A com H, porque o verbo haver ali não se flexiona, fica na terceira pessoa do plural. E haja é com H, tá? Então, letra C para vocês. Fiz a minha colinha aqui, só se eu esquecer. Agora aqui, segunda questão, crase. Vai cair crase? Vai cair crase. Linhas 3, 27, 29. Vou mostrar para vocês, se eu não me engano, que tem duas crases e uma não crase. Vamos lá na linha 3, a 27 a 29 é mais fácil. Quer dizer, está mais próximo. Ó, o trânsito refere-se à circulação. Refere-se a alguma coisa. Então, vai pedir o artigo e a preposição e o artigo. A mais A pede crase. Tá? Tem esse macete dos verbos, mas ainda temos alguns conteúdos e na regência verbal a gente repete. Então, na linha 3, nós temos crase sim. E depois nós vamos voltar aqui para 27, para 29. Melhorar, entre outras coisas, o deslocamento e o acesso à cidade. Aí é uma questão de concordância nominal. O acesso à cidade. Quem acessa a alguma coisa, tá? Então tem crase também. E na 29, e a palavra feminina também, mais um macete. E aqui, ó,
com destaque para a lei seca. Aqui vai ser só um artigo, antes de lei, tá? Até porque já temos uma preposição aqui, para. Então, se tem uma preposição antes, aqui não pode ter crase. Então, é crase, crase e não crase. Onde é que a gente tem isso? Na letra B. Para 3. Ó, tá sublinhado lá na linha 3, tá? Está sublinhado para vocês pensarem. Ao longo dos últimos anos, o trânsito conheceu um aumento. Nós vamos voltar lá na linha 15 para ver se sintaticamente, quando se fala em sintaticamente, são termos da oração. Eu falo isso sempre. Sintaxe, sintaticamente, termos da oração. Tudo aqui são termos de oração. Complemento verbal. O que é complemento verbal? Objeto direto ou indireto. Adjunto, adnominal, adjunto adverbial são os termos acessórios de oração. Os objetos, complemento verbal, termo essencial. Predicativo é a característica. Só aparece quando tem verbo de ligação. E o predicado nominal é quando tem verbo de ligação e o núcleo é justamente essa característica. Tem aulas para revisar. Mas a gente tem que ver o que tem depois de aumento, lá na linha 15, para pensar o que é. Tá? Vamos com calma. Ao longo dos últimos anos, o trânsito conheceu um aumento. Vamos pegar aqui, ó. O trânsito. Sujeito. O que aconteceu com o trânsito? Qual é a informação? Conheceu. É verbo, um aumento. Complemento do verbo. Tá? Então, esse é o complemento do verbo, é um aumento. Tá? Como não tem verbo de ligação, é verbo de ação, é verbo transitivo, direto, porque ele tem complemento, ele não pode ser predicado nominal, nem tem predicativo. Então, ele é um adjunto. Agora, ele é um adjunto adnominal ou um adjunto adverbial? Ele conheceu um aumento onde? Em seu número total de acidentes. Tá? Então, indica uma circunstância. Portanto, é um adjunto adverbial. O adjunto adverbial indica uma circunstância. Assim como advérbio de lugar, de tempo, de modo. Tá? Não é adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal tem que estar perto de um substantivo. E ele pode ser um artigo, um adjetivo, uma locução adjetiva, um numeral ou um pronome. Revejam essa aula quantas vezes vocês quiserem, porque eu falo bastante, que é para vocês irem revisar a matéria. Questão 3, então, gabarito, letra C. Eu não estou colocando os gabaritos aqui, justamente por escrito, para vocês terem que ouvir a aula, assistir, porque esse é o intuito. Treino. Estou dando aula no Único, mas lembrando que sou LAGELB, Treinamento Funcional de Linguagens. Ninguém aprende por osmose. Tem que fazer, tem que treinar. Questão de verdadeiro e falso, é possível acontecer? É possível, já vimos em algumas provas. Nos próximos capítulos, vale a pena ver de novo, veremos provas mesmo da La Salle, linkadas aos conteúdos que faltam. Eu estou dosando nesse mês de junho, porque nós estamos ainda em slow motion na pandemia. Bom, é uma questão de vírgula, pontuação. Nós vimos pontuação já nesse concurso para triunfo? Não, mas nós vamos vendo dicas. Na linha 17, já vou dizer assim, ó, adjunto adverbial que eu acabei de dizer, que indica tempo, modo, se ele estiver antecipado antes da frase, isso é isolar o adjunto adverbial. Aí é uma regra para vírgula. A gente vai ver que está certo, tá? Aí a última vírgula da linha 20
está sobretudo entre duas vírgulas. Eu não posso tirar a segunda, porque sobretudo ali está como uma expressão explicativa, e é uma das regras da vírgula. Mas eu volto lá na 17 e na 20, na 7. E a criação do Dia Nacional do Trânsito ocorreu, diz assim, eu posso botar uma vírgula depois de trânsito? Não, essa é uma regra básica de não botar vírgula. Não se separa o sujeito do predicado com vírgula, nunca, jamais. Então a gente vai ver, a segunda vírgula da linha 17 foi usada para isolar, verdadeiro. A última vírgula da linha 20 poderia ser omitida, falso. E podemos aqui botar vírgula, falso. Então é verdadeiro, falso e falso. Onde é que tem verdadeiro? Qual a alternativa que é verdadeiro, falso e falso? Na letra E. Mas eu vou ilustrar para vocês indo lá nas linhas 7, 17 e 20. Aqui, ó. 7. A criação do Dia Nacional do Trânsito, vírgula, não posso botar entre o sujeito e o predicado. Não esqueçam isso, gente. Não precisa esperar a aula de vírgula, tá? Aqui o adjunto adverbial deslocado. Em 2010 é um adjunto adverbial de tempo. Colocamos vírgula, tá certo? E a 20, olha aqui, ó. Tal crescimento relaciona-se, sobretudo, tá? É uma explicativa, uma expressão, uma palavra explicativa, por isso ela está entre duas vírgulas. Se eu tirar uma, fica errado. Portanto, a opção que eu falei para vocês é a letra E. Bom, conjunção. Conjunção é classe gramatical. Quando falar, também pode dar uma dica. Se falar morfologicamente, morfologia são as classes gramaticais. Tem até uma aula de tabelas de conjunções. Lembram? Tá querendo saber se a conjunção na linha 25, qual é a relação? Porque toda conjunção estabelece uma relação. Vamos voltar na linha 25 para a gente ver? Tava com saudade? Olha aqui, ó. Vamos pegar todo o período. Tal incentivo não foi devidamente acompanhado por uma política de melhoria da mobilidade. Embora muitas rodovias tenham sido reformadas. Quer dizer, aqui diz que teve incentivo, mas não foi acompanhado. Apesar de, ter tido coisas. Isso é uma concessão, tá? Uma coisa contrária. Então, ela é concessiva, tá? Seria uma conjunção concessiva, mas concessiva estabelece relação de concessão. Letra A, tá? Consequência é a conjunção consecutiva. Finalidade é a conjunção final. A relação de proporção aparece na conjunção proporcional. E a relação de conclusão aparece na conclusiva. Lembrando que a letra A, B, C e D são conjunções coordenativas, e aí é uma conjunção... Não, aqui são conjunções subordinativas, e aí é conjunção coordenativa. Aula de tabela de conjunções. Estamos na metade desse simulado. Agora as questões 6, 7 e 8 são de interpretação de texto. E pelo menos duas a gente sabe que cai de interpretação de texto. Nessa prova aqui, nesse simulado, a gente tem um verdadeiro e falso. Eu já li enfaticamente, já para vocês ficarem com o texto aqui fresco, Eu fiz assim porque é o cérebro que dá os comandos, mas algumas vezes, bate aqui no coração, embora a gente saiba que isso é uma questão de uma figura de linguagem. Mas, enfim, o crescimento de acidentes no trânsito está relacionado ao aumento de veículos nas estradas brasileiras? Falso.
O que está certo até aqui, lá no texto, o crescimento de acidentes no trânsito está relacionado ao aumento de veículos, mas não diz que é nas estradas brasileiras. Essa próxima, existem facilidades para a compra de um carro zero, o que gerou um aumento da frota de veículos. É verdadeiro? Ela é verdadeira, gente? É verdadeira, tá? E a lei seca? Eu não sou do tempo da lei seca, né? Eu parei de beber antes de ter essas questões de lei seca aí. Meu sonho de consumo era cair num bafômetro, mas não deu. Mas vamos lá. A lei seca surgiu na tentativa de diminuir o número de acidentes no trânsito. Foi isso, né? Não foi para maltratar ninguém que estava bebum, né? E deu azar, né? Então a gente tem aí um falso, verdadeiro e verdadeiro. Letra C para a questão número 6. Agora aqui, ó. Segundo o texto, de acordo com o texto, deixa eu voltar na 6 aqui de novo. De acordo com o texto, segundo o texto, de acordo com o texto, são questões de compreensão do texto. O que isso significa? Sempre lembrando a diferença de compreensão e interpretação, que também já dei aula disso, que a compreensão é mais fácil. Até para analfabeto funcional, né? Fica mais tranquilo. Ai, professora, a senhora falando isso não está sendo politicamente correto. Essa expressão hoje em dia não funciona, sinto muito. O que é politicamente correto, né? Mas enfim. De acordo, segundo, tá lá no texto. É só procurar, ler direitinho e fazer, sabe, uma rápida análise. Tá escrito ou não tá? E o que é incorreto aqui, tá? É maior o número de óbitos por acidente de trânsito que por câncer, segundo dados de 2013. É verdade, gente. E olha que câncer mata. Mas acidente de trânsito mata mais. O Brasil só perde para 3 outros países no que se refere ao número de mortes no Brasil. Vou voltar aqui com vocês. Essa só para vocês gravarem os países que estão aqui. Tia Claudinha, ó. China, Índia e Nigéria. Verdadeiro também. Tinha gente que me chamava de tia Claudinha. Quem sentia vontade. Estamos aqui. Em 2010, mais de 42 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito. Foi um pouquinho mais que isso. 42 mil pessoas em uns quebrados. Só olhar lá. O governo busca medidas para diminuir o número de acidentes no trânsito? Busca. Tá? Se isso funciona é outra coisa. Então aqui está tudo certo, A, B, C e D. Agora, as medidas tomadas pelo governo brasileiro já apresentam resultado satisfatório. Não. Ainda não. Ainda os números estão bem altos. Então, portanto, a incorreta é errada. Lembra que eu digo, marca antes de fazer a prova, lê as questões, vai vendo o que é isso, isso é sobre texto. Isso é sobre crase, ortografia, conjunções, termos de oração. Foi o que a gente viu até agora. Letra E, incorreta. Ó, de acordo com o texto, vamos considerar as afirmações. Há mais acidentes de trânsito na Nigéria do que no Brasil? É verdade, a gente estava vendo aqueles outros 3 países. O Brasil é o 4º no ranking. Houve um aumento significativo no número de mortes por acidente de trânsito nos últimos anos? Ixi! E vai aumentando. Né? Agora, então a 1 e a 2 estão certas. Então a gente já eliminou a A, B e a D. Basta a gente saber se a 3 está certa ou errada. De 2010 para 2014, houve uma pequena redução no número de mortes por acidente de trânsito. Se aumentou, como é que diminuiu? Dá não, né? Então, a gente tem apenas a 1 e a 2, então fica sendo a letra C, aí na questão número 8, fechando as 3 questões de compreensão do texto. Não vou usar interpretação, porque interpretação é quando a gente diz infere-se de, pode-se concluir que... Aí é um pouquinho mais difícil, que vocês têm que pensar um pouco mais. Mas são capazes.
por vocês e eu estou aqui para ajudar. É só me chamar, né? Quase ninguém me chama mais. Mas eu estou aqui. I'm here. Sobre as palavras alcoólicos e trânsito, é possível afirmar que aqui vai para número de sílabas ou posição da sílaba tônica. Lembrando que o número de sílabas é monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. E quanto à posição da sílaba tônica, que a sílaba tônica é a mais forte, a gente tem oxítona na última sílaba, paroxítona na penúltima e proparoxítona na antepenúltima. Então eles misturaram essas duas coisas, mas o que eu faço numa questão dessa? Separo a sílaba com calma. A professora tem que ter uma técnica de separar a sílaba. Até tem na apostila e algumas regrinhas que eu falei em aula presencial ainda. Depois que eu terminar os conteúdos que ainda faltam, eu pretendo revisar aquilo que eu dei em aula presencial e aí depois fazer revisão e só provas, né? E só questões. Mas vamos lá. Alcoólicos. Tem 5 sílabas. Por quê? Porque os dois os se separam. São hiatos. O. Então a primeira não pode ser trissílaba. Tá? E aí eu já elimino a letra A e a letra D. E trânsito. Tem 3. Então aqui a gente tem uma polissílaba e uma trissílaba. Tá? É a letra C. Não é a primeira, porque está invertido. Tá? As duas palavras são oxítonas? Não. Trânsito é proparoxítona, porque não está na última, na penúltima, está na antepenúltima. Então, vocês podiam cair aqui. Oxítona, então as duas não são, porque se essa é proparoxítona, agora seria alcoólicos. Oxítona, alcoólicos também é, as duas são proparoxítonas. Tem essa opção? Tem não. Se não tem essa opção, eu fico com a opção da letra C. A primeira polissílaba e a segunda trissílaba. E vamos para a 10ª. Tá? Aqui eu sublinhei para vocês 4 palavrinhas para vocês pensarem. Porque aí a moral tá aqui, ó. Pegar um período, tá? Uma oração do texto. Hein? Todos os anos, no dia 25 de setembro, é comemorado no Brasil o Dia do Trânsito. Mas o que é trânsito e a que se refere essa expressão? Linhas 1 e 2. As palavras sublinhadas. Nós temos 1, 2, 3 e 4. Anos, mas, e que. Morfologicamente são classificadas em, eu falei agora há pouco, rebobina a fita aí. Morfologicamente são classes gramaticais. Então vamos lá. Anos. Ano denomina um período de 365 dias a cada 4 anos, 366, que é bissexto. É mais de um ano, mas mesmo assim é um substantivo, né? Depois, mas é uma conjunção, mas, porém, embora, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é o quê? Um adversativo, é conjunção, né? Então, substantivo e conjunção, já matamos. Mas do verbo ser, verbo de ligação, e que é uma conjunção. Pode ser conjunção integrante, pode ser conjunção adverbial, tá? Letra A. O que tem várias funções. Nesse caso é conjunção. Ok? Fechamos então o simulado 3 ou prova 3, como vocês quiserem. Vamos adiante.
que hoje eu peguei a tarde para trabalhar para vocês, que é o maior prazer. Tamo junto!